que é que leva uma pessoa a cometer um crime? E como a justiça decide quem realmente deve ser responsabilizado? Bom, hoje a gente vai mergulhar nessas questões, que são bem complexas. E para isso, vamos usar como guia um texto fundamental do direito brasileiro para tentar entender melhor como funciona essa balança da justiça. Essa citação já nos coloca bem no centro do debate. O crime, no fim das contas, é um mistério. Por que ele acontece? Essa é uma pergunta que acompanha a humanidade desde sempre. E encontrar uma resposta definitiva, olha, é um desafio e tanto. Essa busca para entender o que leva alguém a ter um comportamento antissocial é muito antiga, e ela obriga a gente a investigar os cantos mais profundos e às vezes os mais escuros da mente humana. A própria lei sabe que a coisa não é tão simples assim. Ela reconhece que o nosso livre-arbítrio tem limites. Por isso mesmo, foram criadas ferramentas para tentar entender o que se passava na cabeça de alguém no momento exato em que um crime aconteceu. E para fazer essa análise, a lei usa uma estrutura bem definida. Vamos entender dois conceitos que são chave aqui e que parecem a mesma coisa, mas olha, não são. Imputabilidade e responsabilidade. Imputabilidade, falando de um jeito bem simples, é a capacidade de entender o que se está fazendo. É, digamos, a condição mínima para que alguém possa ser punido. É ter maturidade e saúde mental para saber que aquilo que se está fazendo é errado. E esse slide traz uma analogia que eu achei brilhante do jurista Ortolan para explicar isso. Pensa assim, a imputabilidade é como se fosse o crédito social de uma pessoa. Já a responsabilidade é a dívida que aparece quando um crime é cometido. Ou seja, a pessoa pode ter o crédito, que é a imputabilidade, mas a dívida, a responsabilidade, só é gerada se o ato for de fato cometido. E essa diferença é crucial para um dos debates mais intensos no Brasil, a maioridade penal. Como é que esses conceitos se aplicam quando a gente fala dos mais jovens? Essa é a grande questão que divide tantas opiniões. Hoje, a lei protege menores de 18 anos do sistema penal adulto. Mas muita gente se pergunta, essa proteção ainda faz sentido nos dias de hoje? Então, vamos olhar para os dois lados da moeda. Quem defende a redução argumenta que os jovens de hoje têm muito mais acesso à informação, podem votar aos 16 e, portanto, já têm discernimento. Já quem é contra aponta que o cérebro ainda está em formação, que o nosso sistema prisional adulto falha feio em reabilitar e que essa medida acabaria com a chance de recuperação de um jovem infrator. E aqui os dados trazem uma surpresa, viu? Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, jovens de 16 a 18 anos cometem menos de 0,9% dos crimes no país. É um número que contrasta bastante com aquela percepção geral de que eles são os principais responsáveis pela violência. E este gráfico aqui ilustra outro ponto que é, crucial. A taxa de reincidência entre adultos no sistema prisional chega a assustadores 70%. Já entre os menores que passam pelo sistema socioeducativo, esse índice cai para 17%. Isso sugere, que o tratamento especializado é muito mais eficaz na reabilitação. Agora vamos para um outro tema, também bem complexo e muitas vezes romantizado. Os chamados crimes passionais. Aqueles cometidos no calor do momento, no calor da emoção. E aqui, a lei faz uma distinção bem importante. Violenta emoção é uma explosão, um momento de crise. Já a paixão é um estado contínuo, crônico, que domina a pessoa. É bom deixar claro, a lei não inocenta ninguém por isso, mas pode sim levar esses estados em conta para diminuir uma pena. E essa citação é um soco no estômago, né? Ela compara a ameaça de um amante ciumento à de um ladrão, quebrando completamente qualquer ideia romântica que a gente possa ter sobre crimes passionais. Então, o ponto principal é este. Esses crimes raramente são sobre amor de verdade. São sobre ego, ciúme, possessividade. No passado, a justiça muitas vezes foi bem leniente, aceitando aquela tese controversa de legítima defesa da honra. O grande desafio hoje é conseguir separar o desespero genuíno de um ato frio e calculado. E é sempre importante lembrar que o direito evolui. Teorias antigas e preconceituosas que ligavam o crime a fatores como raça ou a tal síndrome do criminoso já foram completamente descartadas pela ciência e pela justiça. A busca é sempre por um entendimento mais humano e mais justo. E tudo isso, no fim das contas, nos leva de volta à questão central. Afinal, o que é fazer justiça? O texto que baseia a nossa análise hoje é muito direto nisso.
Julgar alguém sem conhecer a fundo aquela pessoa, aplicando a lei de forma cega, não é justiça, é charlatanismo jurídico. Isso significa que o papel de um juiz vai muito além de apenas aplicar regras de um livro. É preciso ser quase um cientista do comportamento humano, investigando as profundezas da mente e os verdadeiros motivos por trás de cada ato. E a gente termina com essa reflexão final. Talvez o maior desafio de qualquer sistema legal não seja fazer com que as pessoas conheçam as leis, mas sim garantir que a própria justiça seja capaz de conhecer em profundidade o ser humano que ela se propõe a julgar. Uma ideia para a gente guardar e pensar a respeito.